Meus amigos, nessa Copa do Mundo de Clubes, a gente teve em alguns momentos a banalização da palavra amasso, mas dessa vez não, né. O PSG amassou o Real Madrid e podia ter feito muito mais. 4-0 foi pouco para o constrangimento que o Real passou na semifinal dessa Copa do Mundo. Agora, vamos ver o que o Chelsea consegue fazer contra o PSG, que vai para a final, obviamente, favorito ao título. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, comentar o conteúdo, babá, e vamos lá. Seguinte, vamos direto ao ponto. O Real Madrid está eliminado da Copa do Mundo de Clubes e o PSG vai para a final da competição. Apontar desde o início do torneio como o favorito ao título, e aí se colocava ali, ó, a Inter, dependendo de como chegar, pode ser favorita, acho que o Bayern de Munique, o City, dependendo de como eles estiverem ligados. E, obviamente, né, o Real Madrid, porque, putz, é o maior clube do mundo, já ganhou o Mundial em todos os formatos possíveis e imagináveis, e, claro, ia querer ganhar nesse também, ainda mais tendo agora uma chegada do novo treinador, super promissor e tal. O time até vinha dando sinais dentro da competição, né, de já ter assimilado um pouco do estilo do Xabi Alonso e tal, só que aí chocou com o PSG, que é o melhor time do mundo no momento, atual campeão da Liga dos Campeões com toda a justiça, e que tem estabelecido em alguns jogos um abismo diante dos seus adversários. Lembrando, os dois times de Madrid nessa Copa do Mundo de Clubes passaram mal nas mãos do PSG. Na estreia, 4-0 contra o Atlético de Madrid e agora na semifinal, 4-0 contra o Real Madrid. Isso sem contar que na final da Champions, que é um palco especial e único, o PSG ganhou da Inter de Milão por 5-0. A melhor defesa da competição, um time altamente seguro. Então o PSG é isso. Hoje é um time de capacidade de transição rápida, um contra-ataque mortal, muita velocidade nessa transição, mas que também leva o ritmo ao seu jogo. Se quiser ter 60%, 70% de posse de bola, vai ter. E foi o que aconteceu em alguns momentos do jogo contra o Real Madrid. Foi um dos times de mais posse na Champions, foi um dos times com a maior quantidade de drible na Champions, um time muito seguro, com uma dupla de zaga hoje fantástica, apesar do Pátio não ter jogado a partida contra o Real Madrid, mas a estrutura do PSG hoje não tem brecha. A verdade é essa, o time titular do PSG hoje não tem brecha. É um time absolutamente redondo e que entrega todo o conceito que o Luiz Henrique imagina. Um time muito físico quando necessário, muito técnico na maioria do tempo, muito rápido, num geral, jovem, apesar de ter ali o Marquinhos como um expoente de experiência, o Fabian Ruiz e tal, num geral, é um time novo, é um time com capacidade para ficar aí mais 2, 3 temporadas nesse mesmo patamar, e é de fato muito admirável de ver jogar. 4-0 foi pouco contra o Real Madrid, podia ter sido muito mais. É verdade que o Real errou muito no início do jogo, erros crassos e que geraram o 2-0 assim, no estalar de dedos. Só que antes do 1-0, no erro do Asensio bizonho, a Copa do Mundo dele, inclusive, é trágica. O PSG já tinha obrigado o Courtois, perdão, a fazer 2 defesas, assim, muito absurdas. O ritmo estava estonteante. E aí veio o primeiro, veio o segundo, passou mais um tempo, veio o terceiro numa construção maravilhosa, né, desde lá de baixo, mas em 2, 3 passes, escancarando o campo, e o Fabian Ruiz pisando na área para fazer o 2-0, o 3-0, perdão. Então, assim, muita diferença. Quando se fala, o PSG está no outro patamar, hoje está mesmo. E olha que o parâmetro é o Real Madrid, o parâmetro tinha sido o Atlético de Madrid, o parâmetro já foi a Inter de Milão. Esse time de novembro, dezembro para cá virou outra coisa, né? Um time muito coletivo, muito consciente do que tem que fazer. O que impressiona é essa união da coletividade com a questão física e questão tática, e obviamente com talentos individuais muito bons, mas que não são a principal coisa do time. É ótimo ter um Debelete metendo mais de 30 gols na temporada. O Kvaratskhelia entrando do jeito que entrou no time. O Doué, um talento absurdo para quebrar linha. Fabian Ruiz pisando na área. O Vitinho com controle absoluto do que acontece no meio campo. Isso é maravilhoso de ter. Mas tudo isso é em função do coletivo, né? O time não joga para ninguém. Esses caras é que jogam para o time, e isso eu acho mágico nesse time do Luiz Henrique. Se a gente olhar a escalação do Xabi Alonso, agora é mole dizer, né, que ele se equivocou em algumas situações, né, quando ele opta ali pelo Valverde, lateral direito, lembrando o Arnold teve um problema no treino, Carvajal está voltando agora, de repente ele não quis arriscar a velocidade nesse corredor, né, e aí o Guller foi muito sacrificado aqui, faz uma competição até boa,
mas você vê como ele meio que largou e deixou o Valverde em vários momentos sozinho, né? Não tinha muita gente para cobrir aqui. O Asensio fez um jogo terrível, o Rudiger fez um jogo terrível, o Fran Garcia fez um jogo terrível, o Bellingham pouco apareceu, o Tchouaméni também foi engolido pelo meio-campo do Real do PSG, ou ele estava tentando fazer alguma coisa aqui, ou muito recuado, empurrado para a linha de zaga, mas no meio-campo mesmo, ele absolutamente envolvido. E lá na frente, assim, o Gonzalo fazendo um papel um pouquinho diferente, Vinícius Júnior e Mbappé muito desconectados do jogo. Talvez, ao abrir mão do Valverde, o Xabi Alonso tenha entregue o meio-campo todo ao PSG. E aqui é difícil, né? Ele tinha o quê para fazer? Poderia ter colocado o Carvajal? Poderia, mas aí se toma um baile do Kvaratskhelia ali, porque tá voltando de lesão e tal. A gente ia falar que, putz, arriscou, jogou o Carvajal nos Leões. É difícil. O Asensio já deu sinais de ser um cara de fio desencapado, apesar de bom zagueiro, acho que tem qualidade, mas a temporada dele, de novembro para cá, o Asensio levou mais de 10 cartões já, fora pênalti bobo, expulsão besta, erro fatal no primeiro gol do PSG. Então, o cara de 8 a 80 e ultimamente de muito mais 8 do que 80. E aí poderia ter posto o Tchouaméni na zaga, jogado o Valverde para cá, assim, muitas possibilidades, mas agora com a obra pronta é fácil também de cornetar e mostrar todos os problemas que o Xabi Alonso teve com essa escalação, mas foi uma escalação desequilibrada e que entregou, acho, o campo e corredor para o PSG, que é tudo que o PSG quer, né? O PSG quer isso, quer campo, quer corredor, se tiver espaço para transição, vai fazer, e é impressionante. Você viu que eu usei ali o SofaScore, o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta para você acompanhar a Copa do Mundo de Clubes, vem aí volta de Libertadores, vai começar a nova Champions, com mudanças, inclusive, vale lembrar, a Champions agora os melhores na fase classificatória, né, na fase de liga, vão levar suas vantagens até a semifinal, de jogar em casa. Na última edição, essa vantagem só era nas oitavas, nas quartas e semi, o mando era sorteio, o que era absolutamente discrepante com as campanhas dos times na primeira fase, que tinham que carregar essa vantagem até o limite, né? E agora a UEFA fez essa modificação. Então, para acompanhar a nova Champions, Libertadores está voltando, Brasileirão, Copa do Brasil e tal. Ano que vem tem Copa do Mundo de seleções. Nada melhor que o SofaScore, o link está aqui embaixo. E eu vou deixar o QR Code aí também para você baixar. É 100% de graça, meu velho. Então não tem questão. Beleza? Vou deixar, inclusive, aí enquanto a gente mata o assunto PSG e Real Madrid. Bem, foi o último capítulo de uma temporada trágica para o Real, né? Que ganhou só a Supercopa lá e viu o Barcelona jogar bem melhor, o que obviamente machucou muito o Real na temporada, não conseguiu ganhar, perdeu todos os jogos do Barcelona, caiu cedo, né? Na Liga dos Campeões, acabou vendo o PSG descolando do ponto de vista de rendimento e tal, tem a saída do Ancelotti, a chegada do Xabi Alonso, que ainda chega nesta temporada, né? O que ele vai, óbvio, fazer para valer a partir da próxima, mas o último capítulo dessa temporada ruim foi essa eliminação acachapante aí na semifinal, e vamos ver o que o Xabi Alonso faz. Foi o último jogo também do Luka Modric com a camisa do Real Madrid, o que eu acho que é muito marcante. Jogador mais vencedor da história do clube, 6 Champions, uma lenda do Real Madrid, que agora se despede. E do outro lado, o PSG vai encarar o Chelsea. São, não dá para falar de novos ricos, né? Mas no século XXI são times que entraram na elite do futebol mundial, né? O Chelsea, com todo o seu processo de privatização lá com Abramovich, principalmente, agora tem outros donos, mas ele entrou numa salinha e não saiu mais, né? Acho que o Chelsea conseguiu se estabilizar ali como um dos clubes mais importantes da Inglaterra e tudo, não foi feito só daquele primeiro momento de riqueza, até porque quando aquele dinheiro chegou, o Chelsea já estava esboçando movimentos, e o PSG, que mais recentemente, 2010 para cá, também mudou de patamar, então a final de Copa do Mundo de Clubes também um pouco sintomática, mostrando novas forças, não necessariamente novas, mas mostrando um novo processo de mercado dentro do futebol, com essas aquisições multibilionárias de alguns donos. Aconteceu com o Chelsea lá atrás, agora aconteceu mais recentemente com o PSG. Obviamente que o PSG é favorito diante de um Chelsea que ainda está em construção, que tem muitos talentos individuais, é verdade. Não se sabe se o Caicedo joga a decisão. Teve uma lesão contra o Fluminense no finalzinho do jogo, né, no tornozelo. Então ainda não se sabe se ele joga ou não joga, mas independente dele jogar ou não, o PSG é favorito para o jogo. Quer dizer que o PSG vai ser campeão? Claro que não, pode ser que ele perca. O Chelsea fez alguns jogos muito bons na competição, principalmente do mata-mata para cá, né? Ele cresceu
Ele vem crescendo de desempenho. Mas o PSG recuperou, se recolocou nos trilhos. Vale lembrar, o PSG tomou um gol só na competição, um gol até aqui, e foi exatamente o gol do Botafogo, na vitória do Botafogo por 1-0, o gol do Igor Jesus. O PSG tem só uma derrota na competição e um gol sofrido. Então, para você ver o tamanho do feito do Botafogo lá atrás. Mas aí nos comentários, e aí só vai saber quem chegou até aqui no final do vídeo, você diz vencedor e placar do jogo e fala: eu cheguei até aqui, o último dos moicanos. Quero ver, meu irmão, quem é inscrito de fato nesse canal e gosta desta bagaça. Valeu? É nóis, tamo junto e um abraço, boa final para todo mundo aí, hein?